Fala galera, bem-vindos de volta ao canal, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje fazer uma entrevista da série Podcasts Aleatórios. Eu trouxe aqui um casal de amigos, a Samara, que é minha aluna também, e o marido dela, Dr. Milton, parceiro já aqui, nos conhecemos e há um certo tempo atrás, enfim. Só pra gente trocar uma ideia mesmo, né? Eu já fiz alguns vídeos aí no canal falando um pouco sobre como é a vida aqui e tal. E é bom pra vocês também saberem como que é pelos olhos de outras pessoas, não só a minha visão, não é? Então vamos lá, vamos começar. Ladies first, Samara. Vocês estão aqui tem quanto tempo? 2 anos, né? E meio. 2 anos e meio já. 2 anos e meio já. E aí? E aí que... Gostando? Odiando? Então, eu odiei quando eu cheguei, né? É. Pra mim foi depressivo. Mas aqui vocês vieram juntos? Viemos juntos. Porque eles, na verdade, vocês moraram na Irlanda, não foi? Isso. Um período na Irlanda, só que lá na Irlanda a Samara foi 6 meses antes. Fui 6 meses antes. Certo? Exato. Então vai e lá. aí depois ele foi me controlar. E na Irlanda é assim, tem um quê de Brasil, porque eles são muito abertos, os irlandeses são ótimos anfitriões e tal, não sei o quê. E então, quando a gente voltou pro Brasil, a nossa visão de Europa era Irlanda. Diferente, sim. Era aquela atmosfera, tudo que nem da Irlanda. Aí a gente tivemos que voltar pro Brasil, mas com aquela coisa na cabeça, não, a gente vai voltar pra Europa. Aham. E aí quando a gente veio pra cá, foi mais cedo do que a gente esperava, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí a gente achou assim, nossa, não é bem essa Europa que eu conheço. Então no início, principalmente pra mim que sou de Pessoas, eu estranhei muito. Nossa, eu tava odiando. Aí depois fui conhecendo pessoas, conversando com os estonianos e tal, conhecendo mais a cidade, me familiarizando. Ei, olha aqui como tá brava. Essa daqui, eu esqueci até de mencionar no começo, perdão. Eles são de Manaus, e essa daqui é a Lumi, cachorrinha dele. Lumi, que na verdade em estoniano quer dizer neve. Autoexplicativo, né? Mas enfim, vamos lá. E aí depois eu comecei a gostar. E hoje eu não trocaria a Estônia pela Irlanda. De jeito nenhum. Compreendo. E tu, Milton? Tá, vamos pelo começo, né? Quando a gente foi pra Irlanda, primeira vez na Europa, né? Então você cria aquela... Nossa, como tudo é diferente. Principalmente a questão de segurança, né? Sim. Segurança, a gente fica, nossa, que liberdade, segurança. Então a gente acabou voltando, aí também uma outra história. E aí quando apareceu a Estônia, eu lembro que assim, dificilmente... Eu vi algumas coisas aparecerem no LinkedIn, mas às vezes eu deixei pra passar. Aí apareceu essa Estônia... escrever alguma coisa Estônia, é algum lugar no leste europeu. Foi isso que eu pensei. Eu achei que era uma ilha. E na época eu não tava nem procurando. Na época eu tava... Assim, lógico, eu tava preparando logo o LinkedIn, tava ali, prontinho. Sim. Mas assim, minha expectativa era que no final daquele ano, 2019, eu fosse, assim, começar a aplicar e tudo. Sim. E apareceu, interessante. Aí, por algum motivo eu dei chance pra essa, porque tinha aparecido também pra Alemanha, em alguns outros lugares, mas aí eu... não, agora eu não tô preparado, provavelmente vai ser... Vamos ver. E aí foi tudo bem simples, aí... Tamo aí. Passaram um teste e tudo, aí a gente fez um teste, algumas entrevistas, mas assim, achei, inclusive o processo lá de onde eu fui bem simples, assim, bem rápido. Né? Você tá trabalhando onde? Na Copenhagen. Pode crer. E a Samara está na Bolt. A Bolt, na verdade, não tem no Brasil, tem? Ainda não vai chegar. É que nem o Uber, né? Assim. Aqui na Europa, mais fortemente no leste europeu, mas já contando também Europa. Sim. E África do Sul, a Bolt, ela ganha da Uber em questão de viagem. Faz mais viagens do que a Uber, né? Mas, de modo geral, ela só perde pra Uber. Sim. Assim, questão de ser uma empresa grande, entendeu? Então tá coladinha na Uber. Então eu até pego bastante táxi por causa da vida, né?
apertada e você tem que ir de uma academia para outra e tal. E eu não quero ter carro agora. E eu acredito pelos mesmos motivos que você. Eu também não penso. Não precisa, agora, né? É um lugar tão pequeno de graça aí, né? Transporte público de graça, rápido, né? De certa forma. Boa qualidade. De boa qualidade, sim. Então, assim, e realmente a qualidade dos carros da Bolt, eu gosto até mais do que da Uber. Eu já peguei alguns de Uber aqui, em geral eu gostei mais da Bolt. Foi. Muito mais simples, cara. Muito mais simples e sei lá, até os motoristas também, mas não sei se foi, como é que fala? Coincidência, entendeu? Mas os motoristas assim, mais abertos e, né? Entendeu? Então você pode alugar o carro, vai lá, vai no aplicativo, desbloqueia. E às vezes até viagens que, sei lá, porque a Bolt também tem serviço de scooter, né? Sim. De aquelas, como é que chama? Trotinete. Patinete. Patinete elétrico. Às vezes é até mais rápido tu pegar o carro do que de patinete. É verdade. Aí tu pega o carro, sei lá, dá 3 euros, alguma coisa assim, uma viagem curta, 2 euros. Às vezes mais rápido e mais barato. Né? Então assim, numa necessidade de um carro, essa praticidade toda. Impressionante, né, cara? É a diferença que faz você viver num país com o que a gente chama de economia aberta, né? Mercado aberto. Abriu para concorrência, o preço cai, fica tudo mais fácil, enfim. Né? Regulamentação lá embaixo, tinha até um papo há um tempo atrás que eles estavam querendo regulamentar a questão de táxis e transporte, né? Esse transporte pago, mas que não foi muito para frente, não. Foi o que eu ouvi dizer, né, da boca deles. Mas enfim. Mas, assim, em relação à vida cotidiana, quais as maiores... vamos tentar estabelecer um comparativo aqui, né? Entre Estônia, Irlanda e Brasil. Quais as maiores diferenças que vocês sentem? Quer começar? Tá, eu posso dizer que essa questão daqui ser um pouco mais frio... Sim. As pessoas, né? Sim. São um pouco mais frias, né? Eu acho assim, é engraçado que quanto mais pro norte, mais a pessoa vai ficando frio. Pra ver como o clima tem uma influência, né? Ainda mais aqui na Europa, né? Tu vai mais pro sul, as pessoas vão ficando mais comunicativas. Quanto mais pro norte, mais sol. Quanto mais pro norte, mais frias as pessoas e mais vodka eles tomam. Pode esquentar. Pode esquentar, senão ferrou. Então, isso no início a gente sentiu, eu senti bastante também lá no trabalho e tal. Mas depois, com o tempo, você vai acostumando, vai entendendo também o processo, o porquê também. Claro. Também, além de ser frio, tem a questão do histórico daqui, ficou muito tempo na União Soviética, então você não podia meio que se expressar, você não podia estar sorrindo por aí. Tá sorrindo por quê? Não tinha liberdade nenhuma, né? Então... Ei, conversando. Porque ela não sabe subir. Inclusive, esse foi o turning point pra mim. Que eu conheci, eu tenho um amigo estoniano, típico 100% estoniano, Brian. Se tu vê, tanto que ele ri pra dentro. Bichinho, mas ele é muito gente boa. E aí, numa dessas conversas, eu tava muito, assim, um dia muito, muito pra baixo. E ele notou, ele falou assim, que tu tá menos sorridente hoje, o que aconteceu? Aí eu falei, não, porque passou por uma situação assim, eu tinha ido numa loja, eu não tinha me sentido bem, porque tinha sido, assim, entre aspas, maltratada pela vendedora. Na verdade, não é maltratada, é porque eu cheguei lá pra pedir uma informação. E aí eu cheguei, oi, bom dia, né? Aquele bem brasileiro. A mulher me olhou dos pés à cabeça, me deu um não, bem tosco, com aquela cara que não dormiu bem. E eu saí de lá achando que eu tinha feito alguma coisa de errado. Foi péssimo, assim contando, você não faz ideia, mas na hora eu tinha acabado de chegar e tudo, e aí eu fui conversar com ele, contei toda a história, e aí foi quando ele me contou do porquê das pessoas serem assim. Como a Estônia tá crescendo agora, tem muitos estrangeiros chegando, então algumas pessoas ainda tem aquela coisa, não, porque tá vindo estrangeiro, vão tirar a tranquilidade do nosso país, as nossas crianças vão correr o risco de tirar o que é meu, tirar meu marido, tirar minha mulher, as crianças não vão poder mais ir pra escola sozinha. E aí foi contada a história do passado e não sei o quê. E aí eu falei, cara, é verdade. Talvez se o meu país tivesse tido essa mesma história e a minha família, que se você parar pra pensar 20 e poucos anos atrás, não é muito tempo assim. Sim. Ainda tem tanto que é fácil ver ainda descendente, né? Não descendente, pessoas sobreviventes daquela época. Fácil.
Daí eu me coloquei no lugar, falei, não, talvez eu também fosse assim. É. E aí comecei a pensar, meio que dando razão pra eles, sabe? E aí tudo mudou, eu comecei a ver as coisas de outra forma. Você começa a compreender de onde comecei vem. Comecei a compreender, claro. Exato. Né? E até tá mais aberta pra conhecer mais, tipo, hoje eu vejo um estoniano já de maneira diferente, entendeu? E tudo mudou depois dessa questão aí. Imagino. Mas assim, essa questão, só tocar na tela aqui, essa questão de que vocês mencionaram, né? Dessa diferença de atitude deles tal, e principalmente preconceito com a galera que conosco, né? Os estrangeiros, o quanto que isso afeta, digamos assim, na vida em geral e até psicologicamente o bem-estar de vocês. Eu já fiz vídeo sobre isso, sim. exclusivamente no canal. Eu não tô nem aí. Pode fazer... já cometeram atos explícitos de racismo contra mim, mas eu não tô nem aí. Né? Dane-se. Né? Pra vocês, como é que funciona isso aí? Eu acho que hoje... Pelo menos eu tô mais estável, assim, diria. Nunca aconteceu nada do tipo, né? Sim. Mas aí com o tempo, conversando também com o pessoal, tem um termo até que eles falam, assim... Tem um cara do meu time que ele é estoniano, ele... Isso não é hora de brincar. Em algum momento aconteceu alguma coisa, isso parece muito drama. Drama de novela, fazer drama e tal. Sim. E ele meio que deixou entender que latinos são muito dramáticos, e fazem muito drama, e não é mentira. Às vezes é uma coisa besta, você fica ali... a pessoa falou assim comigo. Não vou mais falar com... Não, lá. Nem me convidou. Nem me convidou, não. Você não vai, porque eu não me convidei, você é meu amigo, tô meu amigo e pronto. E aí é isso e ponto. Não tem nada pessoal. Não tem nada pessoal. E... Às vezes é uma coisa que assim, você acaba internalizando alguma coisa que você acha que... Você já acha que vai ter preconceito, que vai ter, e tu acaba refletindo aqui. Não porque no Brasil a gente cresce com essa rotina, com essa mentalidade, né? Não, convidar fulano porque fica chato. Porque não sei o quê. Ficar chato não é ova. Entendeu? Sim. Não é chato amigo. Vou ficar eu se vier uma pessoa que eu não gosto. É claro. Isso é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? É cultural mesmo, né, do Brasil. A gente sempre teve esse negócio de, entendeu? É cultural. Sabe? E eu lembro que quando era pequeno, cara, meus pais fizeram a festinha de aniversário pro meu irmão, eu chamei a vizinhança inteira. Aí, de repente, começou a aparecer os negros lá em casa, meu pai e minha mãe olhando assim. Quem é esse? Quem chamou? Entendeu? Mas assim... Eu já passei, eu já tive... Logo que eu comecei a trabalhar... teve uma festinha lá de tipo de boas-vindas para os novos funcionários e tal. E aí eu lembro aqui, né, o estereotipo da mulher estoniana, mulher europeia, né? Alta, branca, super magra, loiríssima, olho super azul e tal. Então, aí você vê assim, a gente... aí eu cheguei, né, mais baixinha... O corpo mais diferente, o cabelo todo enroladinho, não sei o que, sorridente, isso aqui, falando pra caramba, sorrindo pra todo mundo. Aí, eu lembro que nessa festa vieram tinham duas meninas que não paravam de me olhar. Eu tava me sentindo incomodada, sério. Sabe quando você tem a visão periférica, que você sabe que tem alguém ali que não tira os olhos, eu tava muito incomodada. Que a pessoa tá... Aí tudo bem, eu tava aqui conversando com os meus amigos, chegaram essas duas meninas lá pelas tantas, e falaram assim, com licença, eu posso tocar no teu cabelo? Aí, na hora, eu fiquei assim, pode. Aí, na hora, quando acontecem essas coisas, eu vou na esportiva, né? Eu digo, pode, mas tu tem que saber tocar em cabelo cacheado, porque se tu meter o dedo vai estragar. Aí, mas depois eu fiquei pensando, caraca, como é que pode, né? A pessoa, isso é uma coisa tão fora do comum, assim, tipo... Sim. Tu tá entendendo? Eu demorei a processar a ideia. E eu já tiveram outras histórias também que ele sabe, chegava em casa assim, super pra baixo, sabe? Não, claro, imagino. Mas graças a Deus, imagina se eu fosse como a gente tem amigos
que são pele, né, escura, cabelo bem... Meu, eu fico assim, eu acho um absurdo. A gente tem um amigo, eu posso contar? Pode, claro. A gente tem um amigo, um colega, que a gente já até perdeu um pouco o contato. A gente caminhando no centro, ou no parque uma vez, daí foi na época daquele Black Lives Matter, lembra? E eu queria saber da história. O Bito, ele tem outra versão. Tá. Ele tem outra versão do vamos caso. ver os dois lados, então. Eu queria saber qual era a opinião dos estonianos. Sim. Né? E ele é um estoniano de família russa, da descendência russa. Aí eu falei, mas e aí? O que tu acha desse, né, movimento e tal? Ele respondeu assim, ele falou, olha, no início o nosso problema era... não, ele é estoniano, eram os russos, né? Que ele falou. Não, desculpa. Ele falou, antigamente o nosso problema eram os nigerianos. Agora, tipo assim, ele se incomodava com os nigerianos. Era o problema do país, eram os nigerianos. Hoje era não sei o que mais. Eu fiquei chocada, porque eu, tipo, qual é o problema, meu? Tu tem noção, tipo assim, não, porque antigamente, eu não me lembro o que ele falou primeiro, acho que foi os russos que ele falaram. Antigamente nossos problemas eram os russos, hoje são os nigerianos. Eu me calei, eu não quis mais nem perguntar o porquê, porque eu fiquei tão puta que eu não sei discutir, né? Aí eu, tá bom. Aí mudei de assunto, aí depois a gente foi conversar em casa, ele tem uma opinião diferente. Mas eu acho um absurdo. Sim. Não gostei. Foi isso. É uma situação complicada, né, cara? Porque tem... Eu entendo os dois lados, tá? Pelo seguinte, tem aquela galera que chega refugiado e tal, enfim. E eu não vou questionar nunca a situação do país do cara. O maluco, sei lá. Porque refugiado né? não é uma escolha. Pô, o cara não tá vendo aqui. Entendeu? Por uma escolha. Mas a pessoa não quer se integrar àquela nova sociedade. Aí é problema. Entendeu? Se a pessoa não tem vontade nenhuma de se... Pô, aí é complicado. Aí tem o problema dessa pessoa chegar, independente se é refugiado ou imigrante, ou que veio por outra escolha, etc. Aí, lógico, você chega na casa na sua visita, chega a visita na sua casa, a visita tem que, né, seguir as regras da casa. Claro. Agora a visita chega e quer, eu não gosto desse móvel aqui, eu quero mudar mudar a cor dessa parede, vamos quebrar isso aqui, eu quero que construa isso aqui, pá. E é isso que a maioria não, mas alguns imigrantes fazem e deixa qualquer local pé da vida. E com razão. Imagina se a gente no Brasil chegasse, o estrangeiro lá fosse fazer isso, a gente nem ia reagir da mesma forma. Claro. E aí por isso que acaba por uns, todos pagam, né? Acaba ficando com aquela visão. Sim. No caso de nigeriano aqui, assim, eu acho que no comentário dele foi que ele começou a ver muito nigeriano trabalhando de entregador, e antes não tinha. Aqui você não via. E talvez para dar um contexto, eu ouvi falar que vem muito nigeriano para cá, mas para estudar. Sim. E vem bastante, tem cota, inclusive o governo também controla bem isso daí, a quantidade e tudo. Não é liberado. Não é liberado. Então tem uma cota e existe o mercado, né? Porque se ele tá ali trabalhando naquilo é porque... Se tem oferta, porque tem demanda. Então... Mas assim, a reclamação dele também eram outras coisas também. Porque ele já tinha ido nos Estados Unidos, então... Ele andou por um subúrbio nos Estados Unidos, num subúrbio numa área que tinha muito negros, aí tu vê, né, a galera lá com aquelas bandanas, não sei o que, fazendo bagunça, mas não é porque é negro, é uma outra coisa, é uma questão social, né? Então ele associou, todo negro assim. Na cabeça dele, pelo que eu entendi, era isso, entendeu? É baderneiro, então a preocupação dele nesse momento, quando ele fez esse comentário, a impressão que eu tive foi essa, né? Mas, pelo menos aqui, eu nunca vi bagunça de nigeriano ou algo do tipo assim. Não, mas eu acho que é um comentário infeliz. Assim, é mais fácil ver de russo, não sei se é russo, mas falante de russo. De família russa. Aí... Não, é o que eu mais vejo também. Mas acho que mais uma vez, acho que é mais questão social também. A pessoa já cresceu num ambiente complicado, né? E aí também não é porque vai melhorar. Não. E assim, o Milton, é aquela história também. Naquela época, ainda mais essa geração mais velha, né, cara? Naquela época de União Soviética e tal, meu irmão, a vodka era tudo que eles tinham. Né? Você imagina. A minha namorada, a Ana, ela conta
história de tipo assim, a primeira banana que ela comeu na vida dela, ela tinha 5 anos de idade. Nossa, Pra te ver como era, né? Eu nem lembro, nem faço ideia de quando eu comia a Era primeira. racionalizado, não? Um Sim. amigo meu falou que você ia no supermercado e falou, eu queria... Tinha um supermercado e tinha uma moeda. Sim. Não existe... Eu pensava que era assim, o governo ia lá, chegava com uma caixa pra você. Mas não, você vai lá, enfrentava uma fila e pegava o que tinha no dia. E tinha uma cota, né? Tinha uma cota uma cotazinha, prateleira do mercado vazia. E aí entendeu? você que se... Você que se vira, meu irmão. E as histórias que conta, a mãe da Ana também conta algumas histórias assim, de que tipo, cara, melancia, por exemplo, eles tinham que ir na Finlândia buscar. Aí pegava o ferry, né, o barquinho e tal, 2 horas de ida, para comer uma melancia. Entendeu? Aí tu imagina essas pessoas que traz tudo isso, né, na forma de... na cultura, que não deixa de se tornar cultura, então, na mentalidade e tal. Aí, logicamente, que tem um impacto no dia a dia de hoje. Então, assim, a geração de agora, eu vejo que é a geração da mudança. Sim. Que é tipo assim, é a geração antiga, aí tem a de agora, e a nova, aí sim a gente vai ter uma história diferente. Sim, com certeza. Mas o que eu tô vendo dessa molecada vindo agora também é uma molecada que como é que eu vou dizer em português? Como é que seria entitled? Responsável, tipo? Não, é uma galera que eles têm tudo muito fácil. Mimados. Tá. Entendeu? Spoiled, Aí isso depende do país, né? Porque hoje em dia tá assim. Porque você tem tudo muito rápido, né? Você pega o celular. Não, tá aqui no celular, não, vou já ver aqui. Não sei o que é isso, deixa eu ver aqui. E aí já resolve ali. Além das coisas que você não. Hoje. A gente tava conversando outro dia, né? Que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade não precisa ralar tanto quanto uma pessoa de 20 anos de idade 30 anos atrás. Entendeu? De forma alguma. Entendeu? Mas é a mudança, né, cara, da sociedade. A tendência é essa e é bom. Isso não é nunca ruim, né? Acredito eu que o problema é quando você se deixa afetar de uma maneira que você isso fecha os teus olhos, né, para ver de que, pô, tem gente no mundo, mais da metade da população mundial, por exemplo, não vive sob um regime democrático. Isso é dado oficial. Então nós temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 3,5 vivem sob ditaduras. Sabe? Então, assim, acredito eu, o problema entre aspas, maior ser esse, né? Você você se fechar no teu mundinho de facilidades e posts no Instagram e não enxergar que, pô, meu irmão, tem nego passando fome, cara. Então eu preciso dar valor para esse tipo de coisa, esse tipo de facilidade que eu tenho, né? Que hoje em dia a gente pode, poxa, a gente estava conversando sobre a câmera antes do... A gente pode chegar hoje aqui no final de semana, pô, vamos ali comprar uma câmera nova? Vamos. Pô, tranquilo, né? Divide aí em 2 vezes, se bobear, ou até na vista mesmo, entendeu? Eu não tenho nego que, cara, não tem 3 euros para comer. É verdade. Né? Aqui você consegue guardar dinheiro, né? Sim. É isso que é impressionante. Assim, você trabalha, vai guardando, aí passar em tantas vezes, entendeu? É escolha, não é necessidade. Então, justamente. Isso é bem diferente também. Isso aí é uma parada, eu vou... E também, assim, só complementando também, eu tenho a impressão que também na Europa, eu acho que aqui talvez até menos, as pessoas são menos consumistas, assim, de não, talvez aqui talvez menos, porque teve essa mudança de um período soviético para um capitalista, então a galera, agora eu quero consumir, quero gastar. E eu tenho a impressão que aqui a galera tem um pouco desse quero gastar, mas quando a gente estava lá na Irlanda era meio assim, não, bota uma TV de tubo mesmo, deixa essa TV funcionando. Vambora. Deixa aí. A gente ficou impressionado, que a gente chegou lá, a gente ia nas casas, mas TV de tubo, gente, não fala que é país desenvolvido aqui, né? Eu esperava ver um telão. Mas não, uma família média. E por exemplo, se você vê, por exemplo, onde o primeiro-ministro mora, as imagens, assim, por exemplo, em UK, né? Você vê onde ele mora, tu vê que é tudo normal. As pessoas ficam no equilíbrio, ninguém tá muito aí de ter comprar aquela coisa mais cara pra poder, sei lá, aparecer, ou algo do tipo, né?
Que eu acho que isso é muito também do americano, de ter essa questão de consumir. Sim. E o brasileiro De puxa aparência, muito. né? O brasileiro puxa muito, né? E aqui, logicamente, como é país na Europa, não tem tanto isso, né? Tá aí. De se consumir. O E Brasil, também você consegue guardar, né? Sim. As facilidades do dia. No Brasil, a gente herdou... O Brasil herda muita coisa dos Estados Unidos, né? Sim. E tantas coisas boas quanto as ruins. Viver de aparência é uma delas. Uhum. Questão do crédito também, não sei o quê. Se a gente for listar, são 1 milhão de coisas. Uhum. E aí acaba que o brasileiro trabalha não para viver, para sobreviver, literalmente. Sim. A gente aqui tem uma qualidade de vida com muito menos do que a gente tinha lá. A qualidade de vida aqui é infinitamente melhor, a gente ganha muito menos, Sim. enquanto que lá a gente ganhava mais e a qualidade de vida era, assim, era acordando 5 horas da manhã, indo dormir meia-noite e não tinha tempo. No final de semana, quando a gente tinha tempo, a gente estava tão cansado que não tinha condições de fazer mais nada, só queria dormir, descansar, e não tinha vida social, era horrível, era horrível. E não podia viajar porque não tinha dinheiro, não dava para guardar dinheiro. Sim, sim. E aqui, querendo ou não, por ser muito menor, muito mais, como é que eu vou dizer? Você tem mais acesso aos outros países, é tudo muito mais fácil, né? Você vai pegar um final de semana, tá de bobeira, vamos ali na Letônia, vamos? Não é? E no Brasil, viajar dentro do próprio Brasil é absurdo. É absurdamente caro, né? Mas assim, nós vamos finalizar esse vídeo, que eu quero fazer outro com vocês, que aí nós vamos começar a entrar nessa área. Tá. Opa, Então vou pedir pra galera, deixa o like aí, comenta, compartilha, Deixa o joinha. Deixa o joinha. Deu pra falar isso. E a gente volta, vai ter mais um vídeo com os dois e nós vamos continuar trocando essa ideia aqui. Valeu!